Bom dia, gente. Meu nome é Bruno Del Rey. Você está em mais um Na Trilha com o Del Rey. Hoje eu vim nessa propriedade aqui abandonada, não tem cerca, não tem nada. Parece aquela casa, né? Muito engraçada. Mas vim falar sobre comunidades sustentáveis, sobre renovações da sociedade que estão partindo das próprias pessoas e que de alguma forma eu me cativei. Eu não vivo numa comunidade sustentável, obviamente, né? Para quem não sabe o que é comunidade sustentável, são as ecovilas da vida, né? Tem muitos canais falando sobre isso, sobre até ensinando a fazer a gestão, a seleção das pessoas, né? E bom, lá por 2016, 2015, 2016 eu já expliquei, já contei aqui no canal que eu fiquei isolado, tendo que vir pela linha do trem, né? A linha do trem pra lá, atrás daquele morro ali. Atrás daquele morro lá tem a linha do trem. E aí eu andava disso aqui, ó. Ia sair lá na frente onde tem aquela abertura lá. E aí vinha pra casa. E vindo pra casa, eu sofri aquele fato que eu contei sobre no processo de autoconhecimento, a desmantelação de um personagem que eu achava que eu tinha que ser e tal, né? E somado a isso, quem quiser obviamente vai ver o vídeo lá, eu vou deixar aqui indicado, para não precisar me alongar aqui. Mas para além disso, começou a rolar umas referências diferenciadas na internet, né? Eu comecei a seguir o canal da Nova Acrópole, conheci os vídeos da professora Lúcia Helena Galvão, falando de filosofia clássica, né? Da aplicabilidade dessas filosofias na nossa vida. Mas nessa época mesmo, né? Perto dessa época, começou a aparecer uns vídeos sobre ecovilas. Comecei a procurar coisas de paisagens legais, né? Cheguei a procurar casas no interior também. Aí começou a aparecer ecovilas, né? Alguns canais, os canais nem são muito famosos. Comecei a entender qual que era o processo, o que estava rolando ali, né? O que é isso aqui de ecovila? O que está acontecendo, né? Eu entendi que eles chamavam de um nome chamado comunidade intencional. E esse é um nome interessante, porque quase nada na nossa vida é intencional, né? Por mais que a gente viva sob a égide de uma mentalidade de que tudo é super escolhido, né? Que a nossa liberdade de compra, né? É infinita. A verdade é que a gente não escolhe muita coisa na vida. E esse tipo de comunidade vinha propor uma coisa que realmente era intencional, né? Uma intenção de convívio, né? Uma intenção de chamar pessoas que são afins nas ideias para viver com você e construir com você uma comunidade. Isso também foi amplamente caricaturado, né? Através de comunidades que não eram, que tinham propósitos religiosos e tal, descampava para uma ideia de seita. Isso rolou muito na época dos hippies, né? Na década de 70 ali, nos Estados Unidos começou a rolar muita questão de ter, né, comunidades novas, comunidades que funcionavam com as pessoas tendo funções, né? Mas o que eu queria dividir com vocês é que apesar de ter essas caricaturas todas, né, existe um sentido, esse sentido intencional, que inclusive é difícil de transgredir, né, na nossa sociedade. Alguém pode falar, mas é a mesma coisa que morar num condomínio, morar num prédio, é a mesma coisa que morar numa smart city, né? E eu tenho pra mim que não é bem assim, porque a partir da intenção, parte da responsabilidade também. Uma pessoa que escolhe ir viver num lugar com outras pessoas está responsável pela possibilidade de não dar certo, pela possibilidade de ter que renovar seu ponto de vista, de aprender com o outro para poder fazer funcionar esse tipo de comunidade. E a maior parte do meu círculo é de desenhistas, de artistas, e cheguei a dividir essas ideias com
artistas, né? Falando em arte, não esqueça de me acompanhar no @desenhando_com_del_rey no YouTube, tá? Que é até o meu canal de arte. Então, para quem está interessado em aprender desenho, em circular por informações pertinentes dos mercados de arte, animação, quadrinho, tem lá conversas com artistas, tem lá tutoriais. E dentro do PSD, né, onde eu abro os meus arquivos para poder mostrar como é que eu faço, né? Então é isso. Para quem quiser seguir todo o meu trabalho, me segue no @BrunoDelReyArt no Instagram. Tem fragmento de tudo que eu faço, tá bom? E até algumas coisas próprias só de lá, né? Coisas que eu só posto no Instagram. São fragmentos, são vídeos curtos, tá bom? Mas então eu vinha falando que eu conheço alguns artistas, né? Obviamente conheço muitos artistas. E nem todos os artistas eu tive capacidade de falar sobre isso. Eu lembro de ter voltado a trabalhar presencial em 2018. Porque antes da pandemia ainda, né? Nessa época não tinha pandemia. Mas eu lembro de ter voltado e voltei um pouco estarrecido por ter ficado tanto tempo em casa. E até rolou brincadeira de que eu não sabia mais falar, né? Que eu tava meio perplexo com a vida social. E de certa maneira foi isso mesmo, né? Eu vivi um trauma, assim, eu acho que rolou um antes e depois. E nessa linha também rolou de conhecer pessoas que viviam de forma diferente, né? A sociedade estava vivendo por uma forma, estava passando por transformações, e um amigo me indicou um outro artista que foi dono de um estúdio aqui em São Paulo, e que resolveu ir morar numa ecovila lá para os lados de Joanópolis, no interior de São Paulo. Esse cara foi para lá e ele foi uma grande inspiração um tempo para mim. O cara conseguiu, o cara foi lá e foi morar numa ecovila mesmo. Vou deixar o link aqui da ecovila que ele participa, porque eu acho que é uma grande referência, né? Chama Ecovila Clareando, e lá tem o Hiroshi, que é o fundador, e que criou os ideais, a cola, né, que a galera chama, para se viver numa ecovila lá em Joanópolis. E as pessoas começaram a comprar terrenos e casas e construir suas casas lá. É um lugar afastado, um pouquinho afastado, e que tem capacidade de ter eventos, de chamar pessoas para eventos, escolas e tudo mais, visitas e tudo mais. Fiquei com muita vontade de conhecer, não fui conhecer ainda, mas a intenção desse vídeo aqui é fazer uma propaganda positiva desse tipo de intenção, mostrar que existe, né? Tem outras muitas, tá, gente? Existem comunidades lá na Índia, por exemplo, tem uma que chama Auroville, que é uma comunidade que não vive com dinheiro já há anos, né? Ela tá desde a década de 70, ela foi fundada por pessoas, né, influentes lá no mundo indiano, né? E que vieram para os Estados Unidos nessa onda de conhecimento hindu que veio para cá, para o ocidente, né? Fundaram essa cidade lá, né? E eu cheguei a pesquisar muito tempo sobre essas coisas, né? Todas essas coisas ficaram na minha cabeça, e a ideia da intencionalidade me veio, me pegou assim, né? Então, ainda tenho intenção de fazer isso? Tenho. Já tenho 40 anos, mas não tenho medo de achar que de repente isso seria um caminho. Aí sobre Smart Cities, né? Acho que é interessante falar sobre Smart Cities. Eu tenho uma ficção que eu ainda não desenvolvi o suficiente, mas tenho lá o escopo básico da ficção, que fala que essa uma inteligência artificial global, coincidência não poderia ser, né? Ela vai começar a influenciar, ela vai começar a virar um amigo no inconsciente. Aqui no canal tem um vídeo falando sobre isso. E nesse vídeo no inconsciente das pessoas, vai ser como uma espécie de consciência paralela. Essa consciência começa a separar as pessoas em grupos, né? E essa separação de grupo vai levar as pessoas a se conhecerem nesses grupos e, portanto, irem morar, né? E ter uma intenção ali de morar numa cidade. Mas como é uma distopia e não é positivo, esse tipo de intenção é canalizado pela retenção de dados das grandes corporações e
vai descambar em smart cities, né? Então as pessoas vão se conhecer e vão morar e depender de uma smart city. Você sabe o que é uma smart city? Eu sei pouco, o que eu sei vou dividir com vocês. É a renovação, provavelmente, dos espaços urbanos que a gente vive, né? Vão haver cidades que são regidas pela tecnologia, né? E essa é que é a ideia é que transformar a gente em dependente da tecnologia ao ponto de que a cidade toda funciona através de um monitoramento, de estatísticas, de o urbanismo e circulação das pessoas. Tudo isso vai ser regido por aplicativos, né, que você vai ter acesso. Algumas cidades já existem aqui no Brasil. Eu não fiz uma pesquisa muito grande sobre isso, mas já vi pipocando algumas. Se eu não me engano, tem uma, acho que é da HP, aí no interior de São Paulo, para as pessoas que iam trabalhar na HP. E esse investimento é um investimento massivo no futuro. E eu fiquei pensando, por que Smart City no lugar de comunidade intencional? Porque aí não é intencional, né? Aí é mais uma cidade que você escolhe morar, mais um condomínio onde você resolve se esconder, né? Então tem essa possibilidade, tem a possibilidade, obviamente, né? Não vou descartar a possibilidade de a gente ter contatos e relações verdadeiras num lugar como esse. Mas não é garantido, certo? Eu fiquei pensando que talvez pensar de novo, né? De colocar na mente e dividir com as pessoas a ideia da comunidade intencional, joga a responsabilidade para você, para mim. De, por exemplo, se você está me ouvindo falar sobre isso, você acha que isso pode fazer parte da sua vida, que é interessante, pode encontrar pessoas afins ao seu redor. Apesar de eu saber a dificuldade que a gente tem de falar de coisas íntimas com pessoas próximas, achar em pessoas próximas o suficiente para dizer sobre essas coisas, e com isso encontre a possibilidade de realizar as coisas, né? Então, esse vídeo é um apelo nesse sentido, um apelo para você encontrar a sua turma, né? Encontrar uma forma de construir as coisas juntos e não depender das formas convencionais de se relacionar, para a gente aprender talvez a construir coisas juntos, fazer a nossa comida juntos e fazer o futuro dos nossos filhos juntos. Essa que é a ideia das ecovilas, das comunidades intencionais, e é isso que eu vim trazer para vocês, tá bom? Obrigado por acompanhar e até o próximo Na Trilha com Del Rey.